Eu nunca contei isso a ninguém. Sei lá, algumas coisas que não devem ser ditas, não importa o quanto você precisa, sei lá, tirar da sua mente. Essa história começou lá em 2014. Eu era apenas um pesquisador, assim, não de mistérios sobrenaturais, igual vocês sabem, mas de alguns lugares diferentes. Ruínas, túneis abandonados e principalmente construções que o tempo e o homem eles tentaram apagar. E foi numa dessas pesquisas que eu encontrei uma referência perdida aí a um lugar chamado Obelisque. Algo em um lugar tão enigmático que, sei lá, não fazia nenhum sentido ele estar ali, né? Escrito nas linhas de um diário de um geólogo lá da década de 50. O que eu não sabia era que essa simples descoberta mudaria a minha vida para sempre. Não é fácil contar para vocês o que aconteceu lá, né? Eu, assim, não sou o mesmo desde que eu entrei naquela casa, ou sei lá, uma prisão. Tudo começou com uma simples anotação. Eu era fascinado pela geografia esquecida e quando encontrei aquele diário lá de 1952, eu não pensei duas vezes. O diário falava sobre uma construção isolada, uma casa sem janelas, onde nada parecia se encaixar. E o que era o mais estranho de tudo? Não tinha nenhuma referência oficial sobre aquele local. O geólogo que tentava mapear os locais mais remotos se referia àquela casa como a Obelisque, como se fosse uma palavra para alguma coisa, né? Algo que, sei lá, a gente não entendia na época. No diário ele mencionava que algo estranho acontecia quando ele ficava perto daquela casa. As plantas ao redor da casa pareciam murchar. O céu parecia mais pesado. Eu precisei ver aquilo de perto. Mas à medida que eu investigava, mais eu encontrava o silêncio. Localizações diferentes, registros apagados. Era como se o obelisco não quisesse ser encontrado. Então eu tomei a decisão. Eu vou seguir sozinho. A curiosidade era muito mais forte do que qualquer aviso. Então eu segui um mapa até o limite de uma floresta, uma mata um pouco fechada, em uma região conhecida por suas lendas antigas e também pela história esquecida. A cada passo, a sensação de que algo me observava aumentava, mas eu não ia desistir. Quando cheguei, vi a casa pela primeira vez. Era uma casa diferente, amarela, sem nenhuma janela. Um edifício de um concreto que estava enraizado na terra como se ela fosse parte daquele ambiente. A ausência de janelas era apenas o começo de algo ainda mais perturbador. A entrada estava bloqueada por uma porta que não tinha maçaneta e também não tinha fechadura. Só uma linha fina, como se fosse uma cicatriz naquela porta. Depois de algum tempo tentando, finalmente consegui empurrar a porta e ela cedeu com um estalo baixo. Ao entrar, fui recebido por um cheiro podre, mas orgânico, como se a casa tivesse vida. A luz da lanterna tremia à medida que eu andava. Não sei por quanto tempo eu consegui ficar lá dentro, mas aquele tempo dentro daquela casa parecia ser algo fluido, mutável. Eu estava preso, mas eu não sabia o quanto o estava. Eu fui andando pelos corredores sem fim, tudo parecia igual. Cada passo que eu dava me levava praticamente ao mesmo lugar, mesmo não sendo o mesmo lugar. Parecia que, sei lá, as paredes se moviam com os meus movimentos. Eu então comecei a marcar essas paredes, tentando, sei lá, entender os ângulos, a direção, mas cada linha sumia. Ela simplesmente apagava na superfície. Foi então que eu encontrei a sala. Dentro dessa sala tinha uma câmera antiga, um tripé que estava derrubado no chão e um gravador partido. A sensação era de que alguém estivera ali antes de mim,
mas não conseguia entender por que tinha deixado tudo para trás. Foi quando olhei para a parede e algo estava escrito com carvão. Não parecia ser uma linguagem comum a mim, mas estava escrito: ela vê mesmo quando você não olha. Eu parei, estudei aquilo, vi os símbolos ao redor, sei lá, eram códigos ocultistas ou apenas uma mensagem de alguém que desapareceu ali dentro. No mesmo momento, o ar parecia se tornar mais espesso, como se a casa tivesse respirando. O obelisco ele não era uma casa, né? Eu comecei a entender isso conforme a minha percepção da realidade começava a distorcer. As paredes se moviam, eu voltava a certos pontos, mas as portas não estavam mais lá, sei lá, surgiam novas passagens, novas mensagens. Essas paredes elas eram cobertas de símbolos, círculos dentro de quadrados, triângulos, com linhas que eu nunca havia visto antes. As marcas estavam por toda parte, mas não era como grafites. Eram entalhes feitos com um cuidado obsessivo, como se algo estivesse tentando deixar um rastro ou uma armadilha. Eu percebi então que a casa estava viva. O obelisco não era apenas uma construção física, era uma estrutura que se alimentava na presença humana. Ela não queria que você nem eu saísse de lá. Eu estava começando a entender o que acontecia com os outros que haviam entrado antes de mim. Eles não foram embora porque não conseguiam. A casa os mantinha. Eu entrei em mais salas, cada uma mais estranha que a outra. Cada uma parecia ter uma função própria, mas eu não sabia qual era essa função. Uma sala estava completa de espelhos, cada um deles refletia uma versão de mim, mas algo não estava certo. O reflexo não correspondia ao meu movimento. Ele, sei lá, esperava por mim. Em outro quarto eu encontrei uma cama, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. No escuro eu via ruídos como se passos estivessem atrás de mim, mas quando eu virava não tinha ninguém. Ninguém. Quando finalmente eu consegui voltar ao que parecia ser a entrada, eu percebi que a casa já não era mais a mesma. Ela tinha mudado. Ela estava no meio de um labirinto sem fim e o único caminho era continuar andando. Então eu ouvi a voz. Você não deveria ter vindo. Agora ela sabe quem você é. Era uma voz feminina, suave, mas com um tom tão profundo que parecia cortar minha alma. Eu estava preso, mas não era no sentido físico. Eu estava literalmente sendo observado por ela. Eu acordei, mas não sei como, não sei onde, mas eu estava no meio da mata, no meio daquela floresta. E a casa não estava mais ali. Eu estava diferente, como se a casa tivesse deixado uma marca em mim, algo que eu não conseguia apagar. Quando tentei contar essa história, né, todas as vezes, as palavras me falharam. Eu não conseguia articular o que realmente tinha acontecido lá. Alguns amigos, algumas pessoas olhavam para mim como se eu tivesse enlouquecido, mas às vezes parece que sim. E na maioria das vezes, à noite, eu vejo ela. Uma silhueta pálida no final do corredor da minha casa. Alta, silenciosa e quando eu olho, ela me olha de volta. Eu sei o que ela quer e não sei se eu posso escapar. A casa me encontrou. Eu vi ela e agora ela vê você também.
o obelisco que nunca se foi. E agora que você me ouviu, ela também sabe quem você é.